Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. E nós estamos estudando a nossa Bíblia através da lição da Escola Sabatina, que tem como título geral Temas do Evangelho de João. Já estamos avançando e hoje nós iremos analisar a lição número 5, o Testemunho dos Samaritanos. Iremos analisar ponto a ponto, verso a verso, o capítulo 4 do Evangelho de João. E eu já aconselho você, desde já, nesses primeiros momentos do nosso vídeo, a ler também o capítulo 19 do livro O Grande Conflito, que fala sobre junto ao poço, a mulher junto ao poço. Se você ler esse capítulo, estudar o capítulo 4 da Bíblia, estudar a lição, terá uma visão bem mais ampla, bem mais profunda daquilo que Jesus queria ensinar para a mulher samaritana junto ao poço e que quer ensinar para nós também. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Anderson Ornelas, e esse é o seu canal de estudo da Bíblia. Você que é o nosso amigo, amiga que estuda a Bíblia conosco semanalmente, o nosso muito obrigado você pelo apoio, pela preferência, pela ajuda em compartilhar esse conteúdo a outros lugares. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado porque tem nos ajudado com os comentários aqui, interagindo conosco durante a semana. Isso é muito bom. O YouTube vê que nós estamos interagindo, que o público está gostando dos vídeos, e isso faz com que esses vídeos sejam também sugeridos na plataforma para outras pessoas que por acaso estejam ali procurando algum material, algum conteúdo religioso, algum conteúdo do estudo da Bíblia. Então, muito obrigado você que faz esse programa acontecer, e nós queremos chamar você para continuar conosco estudando a Bíblia. Vamos então para o estudo número 5, Testemunho dos Samaritanos. Logo de introdução, a lição trouxe para nós o seguinte comentário na introdução. Quem eram os samaritanos? Você e eu precisamos entender, antes de estudarmos a lição por completo, quem eram esses samaritanos. Os samaritanos, eles eram parte do povo de Israel, ou seja, eram judeus, mas chegou um determinado momento da história que eles se uniram a outros povos, miscigenaram, se misturaram com outras nações, com outros povos, principalmente os assírios, e isso fez com que eles ficassem longe dos princípios de Deus ou tivessem ideias misturadas, ideias que tinham uma mescla de judaísmo com paganismo e outras religiões místicas. Com isso, eles eram chamados de samaritanos, porque eles tinham essas ideias misturadas. E com isso, o povo de Israel começou a desprezar, ter um tipo de hostilidade para com aqueles que se chamavam samaritanos, porque por isso os samaritanos não se davam com os judeus, porque entendiam que os samaritanos eram um povo miscigenado, um povo que tinha misturado com o paganismo, e eles não queriam voltar para o exílio por causa da desobediência. Eles sabiam que no passado tinham ido para o exílio por causa da sua desobediência às leis e aos mandamentos de Deus, e por se misturarem com outras nações, com outros povos, contrariando matrimônio com outras nações, com outras pessoas que não tinham o mesmo costume e pensamento que eles, e agora, querendo evitar o exílio, eles não querem nem mesmo conviver com os samaritanos, porque entendiam que eles eram de uma outra nação. Eu vou explicar isso para você de uma forma um pouco mais clara e detalhada. Olha para a sua tela, eu tenho meu computador aqui. Você tem então essa linha do tempo. Nós entendemos que 4.000 anos antes de Cristo é que a Terra foi aproximadamente criada. E depois, um ano 1000 antes de Cristo, você tem aí o momento onde surge Davi, o rei Salomão. Nesse momento do rei Saul, do rei Davi, do rei Salomão, o reino de Israel era um reino apenas, mas depois então do ano 1000, esse reino é dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, fica com 10 tribos que seguem ali a Roboão, e nessas 10 tribos eles têm Samaria como a capital do reino do norte. E esse reino do norte fica chamado de Israel. E tem uma outra divisão que é o reino do sul. O reino do sul fica tendo apenas 2 tribos, que é o reino de Benjamim e o reino de Judá. E como capital eles têm a cidade de Jerusalém. Então as pessoas que ficam naquelas 10 tribos do reino do norte, elas vão cultuar em Samaria, no Monte Gerizim, em um altar ali, em um templo que ali foi feito para eles. E no reino do sul, o povo do reino do sul
em Judá adorava em Jerusalém, o templo que foi estabelecido por Salomão. Então o reino era um só, foi dividido depois do rei Salomão e as tribos ficaram divididas. Você tem aí a sucessão de reis que tiveram o reino do norte e a sucessão de reis que vieram no reino do sul. Então, o reino do norte, ele terminou mais ou menos no ano 723, uma queda de Samaria. Com isso, surgiu os samaritanos. Os samaritanos, então, é uma mistura, é a união entre os israelitas com outros povos, com outras nações. E isso é importante para você ter entendimento. O reino do sul, ele já dura mais tempo, até o ano 605, na primeira invasão que os babilônicos fizeram ali em Jerusalém e levaram alguns para cativeiro, e ela foi realmente destruída. Tivemos os últimos reis, que foram Zedequias e rei Joaquim, no Reino do Sul, e depois o Reino do Sul também foi destruído. Mas, tendo isto como pano de fundo para você entender, então, essa cronologia, entenda, os samaritanos faziam parte do povo de Deus, mas que se desviaram. Por isso existia uma hostilidade dos israelitas com os samaritanos, porque eles eram parentes deles, mas não permaneciam na total costume, nos mesmos rituais, nos mesmos propósitos, porque eles estavam misturados com ideias do paganismo. Aqui diz assim na nossa lição: muitos cativos de outras nações foram levados para povoar o Reino do Norte, e estes se misturaram com os israelitas e se tornaram os samaritanos, um povo miscigenado que praticava sua própria forma de judaísmo. Então eles tinham a própria forma de judaísmo que não era condizente com o judaísmo raiz, vamos dizer assim. Porém, as relações entre eles e os judeus não eram boas. Por exemplo, os samaritanos trabalhavam contra a reconstrução do templo quando os judeus regressaram de Babilônia. Quando os judeus regressaram do exílio na Babilônia, eles, depois desses 70 anos que a Babilônia teve de supremacia, eles regressaram e começaram a construir ou reconstruir o templo, a cidade de Jerusalém, os muros que estavam todos em ruínas. E com isso, eles agora estavam ali reconstruindo, e os samaritanos quiseram fazer parte da reconstrução do templo, mas isso foi negado para eles. Os judeus não queriam que eles fizessem parte da reconstrução por ter essa hostilidade com eles, por os verem como pessoas traidoras, os verem como pessoas que estavam em um caminho equivocado. Então eles não queriam ser novamente associados ao povo pagão, e com isso eles rejeitaram. Por isso, então, os samaritanos agora passaram a atrapalhar eles de construir ou reconstruir a Jerusalém. Então é isso que a lição fala aqui no segundo parágrafo. Os samaritanos construíram seu próprio templo localizado no Monte Gerizim, mas esse templo foi destruído pelo governador judeu João Hircano no ano 128 a.C. Então, na época de Cristo, essa hostilidade ainda continuava entre os judeus e os samaritanos. E por que é importante entendermos isso? Porque o pano de fundo para o nosso estudo dessa semana é o capítulo 4. E o capítulo 4, ele fala sobre a mulher de Samaria. A parte do domingo tem como título o contexto do encontro. Leia João 4, 1 a 4, o que levou Jesus a atravessar a Samaria. Então o texto diz assim: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Interessante você e eu entendermos o contexto aqui, então, como diz na parte de domingo. O que levou Jesus a ir para a Galiléia e deixar a Judéia? Se vocês notarem, no capítulo 3 nós entendimos que Jesus estava batizando. O versículo 26 diz assim: e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Os discípulos de João Batista foram procurar o seu mestre e então disseram assim: olha, mestre, aquele que o Senhor apontou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que tem arrebanhado muitos discípulos, dos quais os nossos próprios discípulos também foram segui-lo, este Senhor está batizando muitas pessoas. Muitos que estavam seguindo ao Senhor estão seguindo a Ele. O que devemos fazer? Então esses discípulos estavam preocupados porque João não era aquele que tinha mais fama agora. Agora Jesus era quem tinha mais fama, que
arrebanhava uma quantidade grande de adeptos, e enquanto João estava ficando no esquecimento e sem seguidores. Então seus seguidores se preocupam com isso e dizem: mestre, o que vamos fazer? O que vamos fazer para poder alcançarmos novos adeptos, novos seguidores? E João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua, no versículo 30. Ele diz: eu vim para preparar o caminho para ele. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. E com isso há uma rivalidade, ou seja, há um ciúme da parte dos discípulos de João Batista, porque Jesus estava batizando e estava crescendo a sua fama. Os fariseus se aproveitam então desse ciúme, dessa rivalidade, e eles criam um pouco mais de uma situação para enfraquecer não somente a Jesus, como também a João Batista, enfraquecer os dois mestres ali que estavam pregando a mensagem do reino. Jesus, sabendo disso, ele se retira daquela localidade e vai então para a Galileia, para não ser prejudicado pelos fariseus. E esse é o contexto que nós vemos aqui na pergunta 1. E isso é o que leva Jesus a atravessar Samaria. E o verso 4 fala: e era necessário atravessar a província de Samaria. Para chegar no território, na província de Samaria, os judeus, muitas vezes eles percorriam um caminho oposto, um caminho mais longo. Mas Jesus, que não era preconceituoso e queria alcançar as pessoas daquela localidade, ele, de propósito, ele atravessa em um território, naquele território, por um caminho mais curto, por um atalho. E Jesus, então, tinha um propósito nisso, né? Os discípulos de João, naturalmente, tinham ciúmes da reputação, do prestígio de seu mestre. É o que diz aqui. Provavelmente, para evitar confrontos, Cristo partiu da Judéia para ir à Galileia. Essa é a resposta para a pergunta 1. Para a pergunta 2, nos sugere ler o versículo 5 até o 9, como Jesus aproveitou essa oportunidade para iniciar um diálogo com a mulher junto ao poço. Vamos continuar então a sequência, a leitura a partir do versículo 5, que diz: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Então Jesus chega em uma cidade que faz parte da província de Samaria. Ou seja, Jesus não está indo para a cidade de Samaria. Ele está passando em um território que pertence à província de Samaria. Aquela mulher que Jesus encontra no poço é uma mulher samaritana, mas isso não quer dizer que ela morava em Samaria. Ela morava na cidade ou na aldeia de Sicar, que pertencia ao território samaritano. Tá bom? Então, aqui diz no verso 6, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta é o meio-dia, tá bom? Passa-se a fazer a conta no primeiro horário, a primeira hora do dia. Então, das 6 horas da manhã até as 7 horas é a primeira hora. Das 7 até as 8, a segunda hora, e assim sucessivamente. E nós chegaremos então à sexta hora, ao meio-dia. Era meio-dia, o momento onde o sol estava mais quente, e Jesus para junto ao poço, porque ele precisa saciar a sua sede. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Interessante que essa mulher, ela tinha alguns segredos em sua vida e ela queria ocultar-se do povo. Por isso ela não ia no horário comum buscar água, que era o horário de manhã ou bem à tardezinha, quando o sol estava fresco. Ela vai ao meio-dia porque ela não quer encontrar ninguém. E quando ela chega ali, ela se encontra Jesus. Ela encontra Jesus, Jesus pede-lhe de beber, pede água para beber. Interessante que a lição falou aqui um ponto importante. Em vez de Jesus oferecer um favor para aquela mulher, ela poderia negar, por ser ela samaritana e ele judeu. Então Jesus, em vez de oferecer um favor a ela, ele pede um favor. Né? Naquela localidade, naquela época, negar um favor a um viajante ou alguém era algo que era contra a cultura. Então Jesus, como diz o livro Desejado das Nações, em vez de oferecer um favor que poderia ser negado pela hostilidade, ele pede a ela um favor, porque confiança gera confiança, e ele usou essa abordagem estratégica aqui para desarmar aquela mulher. E isso desarmou aquela mulher para que um diálogo começasse, um raciocínio dentro desse diálogo se desenvolvesse, para que Jesus pudesse ensinar algo importante para aquela mulher. O poço de Jacó estava localizado bem próximo a Siquém,
enquanto Sicar, a cidade da mulher, ficava a 1,5 km de distância. Jesus sentou-se junto ao poço, enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida, e ele não tinha acesso à água fresca do poço. Quando a mulher foi tirar água, Jesus então pediu de beber. Então Jesus criou uma oportunidade para gerar um diálogo, para que um assunto se desenvolvesse para o próprio bem daquela mulher. E em João 3, foi surpreendente que Nicodemos, um rabino e líder dos judeus, se rebaixasse a ir até Jesus. Ele o procurou à noite para evitar ser descoberto. Mas em João 4, a mulher se esconde em plena luz do dia, talvez evitando o contato com outras mulheres que se dirigiam ao poço do início ou fim do dia, quando estava mais fresco. Então notem que a lição faz um contraste entre a história anterior do capítulo 3, a história de Jesus e o encontro com Nicodemos naquela noite, e este relato agora do encontro de Jesus com uma mulher samaritana junto ao poço. Então, enquanto Nicodemos ele se encontra com Jesus à noite, tentando se esconder para não ser visto pelos demais membros do Sinédrio, agora essa mulher também ela se esconde, mas ela não se esconde à noite, ela se esconde ao meio-dia, porque ela não quer encontrar outras mulheres que sabem da sua vida errada e não quer ali ser hostilizada por elas, não quer ser constrangida. E com isso, Jesus aproveita para encontrar com ela. Então o que acontece? Um mestre judeu é contrastado com uma mulher samaritana. E homens e mulheres naquela época não se conversavam. Isso era contrário às leis daqueles dias. Mas Jesus quer salvar tanto homem quanto mulheres. Jesus não está preocupado com a cor, com a nacionalidade. Ele não está preocupado com a cultura das pessoas, mas ele quer salvar a todos. E por mais que os samaritanos não tivessem uma boa reputação, e nem mesmo aquela mulher tivesse uma boa reputação, Jesus aproveita a oportunidade. E Jesus ele quer quebrar barreiras culturais aqui, barreiras sociais, para pregar o Evangelho, para pregar, anunciar o reino de Deus. Muito bem, tendo estudado então a parte de domingo, nós vamos para a parte de segunda-feira que tem o título A Mulher Junto ao Poço. Leia João 4, o verso 7 ao 15, como Jesus usa esse encontro para começar a testemunhar para aquela mulher. Este é um momento especial e Jesus trabalha de uma forma muito inteligente e tudo que ele faz, ele é intencional no que ele faz. Por isso, ele usa uma abordagem estratégica, né? O assunto, e Jesus vai transitando entre assuntos literais, entre assuntos simbólicos, para ensinar uma grande verdade para aquela mulher. Então vamos ler o verso 7 que diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus, ele aproveita essa oportunidade. O livro aqui, Desejado a Todas as Nações, na página 137, que a lição abordou no primeiro parágrafo, diz assim, o Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração. E com o tato nascido do amor divino, em vez de lhe oferecer um favor, ele o pediu. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, a confiança gera confiança. Em vez de fazer um favor, ele pede um favor. E isso não seria rejeitado por aquela mulher. E na sequência, a pergunta número 4 da parte segunda fala assim, qual é o contexto do Antigo Testamento para a declaração de Jesus sobre a água viva? E quando nós lemos Jeremias 2, verso 13, ele diz assim, deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não têm água. Zacarias 14, verso 8, de Jerusalém corriam águas vivas. E o que é água viva relatada em Zacarias 14, versículo 8? Seria a provisão contínua e ininterrupta da graça divina enviada para aquelas pessoas. Mas esse povo rejeitou essa água que estava fluindo para todas as nações. Fluía de Jerusalém para todas as nações, as bênçãos divinas. E aqui essa profecia dizia que essas bênçãos, essa graça divina que fluía de Jerusalém para todas as nações, chegaria um momento que ela não seria sazonal, mas seria totalmente perpétua, né? Então nós vemos um ponto indispensável aqui. Qual que é o contexto? Então há esse contexto de que aquelas pessoas estavam deixando de buscar aquilo que era profundo, que eram as verdades do reino eterno de Deus, e estavam procurando em outros locais, em cisternas rotas que não retêm água, buscando saciar a sua sede espiritual. E nós sabemos muito bem
que somente Jesus, somente Deus e a sua palavra pode saciar-nos por completo nas questões espirituais, pode trazer para nós uma sensação de bem-estar, pode preencher o vazio da alma, o vazio do coração. Continuando aqui, a água era necessária para a vida, os seres humanos não conseguem existir sem ela. Portanto, a água também pode ser uma ilustração poderosa e apropriada da vida eterna. Por isso Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Muitas pessoas têm buscado saciar a sua sede espiritual em coisas materiais. Então, olha só, para saciar a sede espiritual, a sede da alma, é necessário buscar a Deus de todo o coração, com todo o interesse no estudo da Bíblia, na oração, em uma conexão mais profunda e íntima com o Senhor. Não basta apenas procurar saciar a sua sede de prazer em viagens, em comidas caras e sofisticadas, em roupas de marca. Não adianta tentar suprir este vazio com carros caros, com casas, ou enfim, não adianta tentar preencher esse vazio com a aceitação de outros, de fazer coisas que são consideradas importantes, em postar nas redes sociais para que outros acessem, para que outros demonstrem a sua aprovação, para que você se sinta bem. Jesus está dizendo que isso é supérfluo, isso é temporal e é incapaz de trazer ao seu íntimo, ao meu íntimo, o verdadeiro bem-estar. Com isso, Jesus está dizendo: o único que pode saciar você plenamente e trazer felicidade completa sou eu. O conhecimento das virtudes do meu reino. E isso é muito interessante. Partindo aqui para a parte de terça-feira, Senhor, dê-me dessa água. Então, aqui nós vemos que essa mulher agora, ela antes estava com um pensamento assim de hostilidade para com aquele viajante judeu, mas ela agora percebe que há algo diferente nesse homem e ela percebe que ele não está falando de uma água literal, ele está falando de uma água simbólica, e ela fala que ela quer o preenchimento das suas necessidades. Esse preenchimento das necessidades do coração precisavam ser preenchidos. E eu só posso saciar a minha sede, o meu desejo por felicidade, se eu tiver acesso a essa água que esse homem está falando. O que seria então essa água? Em Ezequiel 36, verso 25 a 27, a lição citou aqui: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que ande nos meus estatutos. Como você pode remover do seu coração, da sua vida, aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que é sujo, aquilo que é fútil? Só existe uma maneira. Quando você tem em uma jarra algum líquido sujo, algum líquido que está contaminado por alguma sujeira, por lama, por água suja, e você então despeja água pura, água limpa, de forma corrente dentro daquele recipiente, essa água pura que entra vai eliminando aquela água suja, aquela água que está contaminada. Então, aqui, como Ezequiel 36, 25 e 27 reflete as verdades que Jesus procurou transmitir a Nicodemos e a samaritana. Então, em ambos os casos, Jesus ele procurou alcançar essas pessoas com verdades espirituais. E essa ilustração que foi retirada do mundo natural, que Jesus utiliza aqui, é para mostrar àquelas pessoas que elas precisavam ser lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, precisavam se converter, mudar de vida, permitir que a mensagem do reino de Deus entrasse em suas vidas, em sua mente, e eliminasse aquilo que é sujo, aquilo que é impuro. Então você está tendo dificuldade de abandonar aquilo que leva você a pensamentos ruins, abandonar sites inapropriados, a leituras que levam sua mente para um pensamento incorreto. Você precisa preencher a sua mente daquilo que é puro. Ler mais o Espírito de Profecia, ler livros que contêm história de personagens que tiveram um encontro com o Senhor, história de missionários, histórias de milagres, histórias de pessoas que conviveram com Deus e que tiveram sua vida transformadas. Histórias de transformação irão ajudar você nesse período de eliminação daquilo que é ruim. Então, aqui diz que quando Jesus ofereceu água viva para a mulher, ela pediu água literal. Ela raciocinou que a água que Jesus oferecia evitaria idas ao poço, reduzindo o risco de enfrentar pessoas.
É impressionante que a conversa tenha mudado tão rapidamente do pedido de Jesus para um pedido da mulher dirigido a ele. Jesus pede água àquela mulher para, na verdade, demonstrar o interesse que ele queria era dar algo muito mais importante. Interessante isso aqui, não é mesmo? Como muitas vezes Jesus pede algo tão pequeno de nós e ele quer nos dar algo muito grandioso, algo muito poderoso, algo que seja totalmente pleno e satisfazer por completo o ser humano. É interessante como Jesus aqui pede tão pouco daquela mulher, mas quer oferecer algo tão grandioso, que é a vida eterna, que é o bem-estar com Cristo. Nós, nesta vida, já começamos a colher os frutos das bênçãos de viver com Deus. Além de, quando Jesus voltar, podemos então viver com Ele para toda a eternidade. Leia João 4, verso 16, como Jesus respondeu ao pedido da mulher. 4,16 diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus ele quer induzir a mulher a olhar para a sua própria indignidade, para que ela possa sentir então necessidade da justiça e do amor de Deus. Ela primeiro precisa entender a sua condição de pecaminosidade, a sua condição indigna, para que ela possa então querer uma solução, buscar a solução. Então Jesus leva a mulher a olhar para si mesma, a se autoexaminar, e então ela vai poder compreender a sua necessidade, o que precisa pedir a Jesus. E é isso que Jesus tenta mostrar aqui. Jesus mudou abruptamente o tema da discussão, convidando a mulher para chamar o marido e voltar. Com isso, com esse início de conversa, ele faria a mulher se abrir e poderia então pregar para ela essa verdade de que ela estava em pecado, em erro e precisava de auxílio divino, precisava se arrepender, precisava confessar o seu pecado, precisava abandonar esse pecado, então receber as bênçãos do Senhor. As ações da mulher indicavam que ela estava fugindo do verdadeiro problema. Ela tinha segredos que estava querendo ocultar, mas Jesus leu o coração dela e propôs a ajudar aquela mulher. Aquela mulher precisava se confrontar com a realidade própria para então ter a cura. Antes que aquele coração pudesse receber dádiva de que Cristo ansiava lhe conceder, seria preciso que fosse levada a reconhecer seu pecado e seu Salvador. Jesus então a provoca para que o seu pecado venha à tona em sua mente e ela possa se arrepender desse pecado. Quantas vezes Jesus não nos toca profundamente na nossa mente para que tenhamos a noção do nosso erro e tenhamos ali a oportunidade de abandonar os nossos pecados. Se você está sendo confrontado contra o seu pecado, não esconda o seu pecado, confesse a Deus, arrependa-se, confesse a Deus, vá até Jesus, peça a Ele perdão e Ele vai providenciar para você um caminho cheio de luz, cheio de paz, cheio de alegria. Parte de quarta-feira, a revelação de Jesus. Leia João capítulo 4, verso 16 a 24, o que Jesus fez para mostrar àquela mulher que ele conhecia os seus segredos mais profundos e qual foi a reação dela. Então, a partir do versículo 16, quando ele diz para ela chamar o seu marido, aquela mulher, porém, ela responde, não tenho marido. Por que ela não tinha marido? Porque ela morava com um homem, mas não era casada. E se ela não é casada com esse homem, ela não é a esposa dele. E Jesus diz, muito bem, você disse a verdade, que não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e esse que agora você tem não é seu marido. Por isso disseste com verdade. Aquela mulher nota então que ela não estava diante de um homem comum, mas sim de um profeta, de alguém que lia o seu coração, que conhecia toda a sua vida sem nunca antes tê-la encontrado. E ela nota aquela situação agora e Jesus trabalha os seus segredos para gerar nela interesse em conversar com ele. E a mulher disse, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Aquela mulher, para eximir-se do assunto, para fugir daquele detalhe que era algo muito pessoal dela, meio constrangida e querendo fugir do assunto, ela diz, olha, já que o Senhor é profeta, eu vejo que o Senhor sabe de coisas pessoais da minha vida que eu não lhe contei e ninguém lhe contou, então nós podemos aqui tratar de temas teológicos. E ela introduz um assunto teológico com Jesus com respeito ao local de adoração. No início do vídeo eu comecei a dizer que as pessoas que ficaram no Reino do Sul adoravam a Deus em Jerusalém, no templo que foi
construído por Salomão. Mas os demais que estavam no Reino do Norte, que tinham Samaria como a sua capital, eram compostas por 10 tribos. Essas 10 tribos, para não se misturar novamente com o povo do sul, eles agora fizeram um altar ali no Monte Gerizim, um templo, e ali eles adoravam. A lição disse aqui na parte de sábado, né, que este templo foi destruído pelo governador judeu João Hircano no ano 128 a.C. Então, neste momento que Jesus conversa com aquela mulher, esse templo no Monte Gerizim, ali próximo aonde Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele já não existia mais, ele já tinha sido destruído. Mas há na mente daquela mulher uma dúvida: onde devemos adorar? No Monte Gerizim, onde os samaritanos adoram? Ou devemos adorar em Jerusalém, no Templo de Salomão, né, que foi reconstruído por Zorobabel, Esdras, Neemias, né, Josué? Ela tinha essa dúvida e Jesus começa agora a explicar para ela sobre questões. Você está preocupado demais com detalhes externos e eu quero mostrar para você que você precisa se preocupar com detalhes internos. Aonde vemos isso? Nós vemos isso no momento onde Jesus pede água e Jesus diz para ela: se você soubesse quem te pede, você pediria, eu daria. Se você está preocupado, você está surpresa de eu pedir água para você, você deveria ficar mais surpresa ainda se você soubesse que quem fala com você é o próprio Deus, o próprio Criador, né? E ela vai dizer assim: por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? Quando ela fala isso, ela está se firmando a um conhecimento de que ela tem como descendente Jacó. Lembra que na conversa com Nicodemos faz a mesma coisa? Ele se firmava na filiação dele a Abraão. Jesus diz: você não pode se firmar a filialidade, a hereditariedade de Abraão, porque Abraão teve filhos como, por exemplo, descendentes, como Ismael e Esaú, que não aceitaram a mensagem e não se firmaram na mensagem, na verdade. Então, você está se filiando à hereditariedade, mas você não deveria se filiar a isso, porque não é isso a base principal. E ele está agora Jesus está também dizendo àquela mulher: você não deve se filiar a um pensamento sobre Jacó e o poço apenas. Você tem que conhecer mais intimamente, mais profundamente o que eu quero lhe dizer. A água viva não está em fazer parte de um povo. Receber a água viva está em ter um relacionamento com Jesus. E aí, a luz era ofuscante demais para ser vista diretamente. Embora a mulher reconheça Jesus como profeta, ela volta a fugir do assunto. Agora levanta a questão de debate religioso entre judeus e samaritanos em qual era o lugar correto para adorar. Você está preocupado demais com questões externas, em rituais, e não está preocupado com aquilo que é o íntimo, a sinceridade do coração. Aí Jesus então responde para ela assim, verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Então Jesus disse para ela que eles adoravam o que não conheciam. Por quê? Porque os samaritanos tinham uma adoração misturada com cultos do paganismo. Então eles adoravam o que não conheciam. Não conheciam verdadeiramente a verdade por estar vinculada a um sincretismo religioso. O que é sincretismo? Adoravam a Deus, participavam de rituais dos judeus, seguiam costumes judaicos, mas também seguiam costumes e rituais pagãos. E isso fazia que existisse uma união entre o santo com o profano. E isso é sincretismo religioso. E ele diz: vocês não adoram aquilo que vocês não conhecem? Nós adoramos o que conhecemos. Nós somos judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que ele queria dizer com a salvação vem dos judeus? Que Jesus, ele é a salvação. E ele nasceria da descendência dos judeus, da descendência de Davi. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração não está vinculada a um local, a um ritual. A adoração tem a ver com a sinceridade do coração, com o zelo, com o interesse pleno da alma
ao cantar, ao adorar, ao orar ao Senhor de todo o interesse, de todo o coração. Isso que Jesus queria dizer. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. O Pai está procurando os fiéis da terra para saber que aqueles que são fiéis no sentido de não apenas demonstram algo de forma externa, mas que interiormente são cristãos, são verdadeiros, são fiéis. Aqui a lição diz: a adoração do Deus verdadeiro não está vinculada a um lugar. Portanto, a discussão sobre um local de adoração era irrelevante para a conversa. Afinal, Deus é espírito e aqueles que o adoram devem fazer um espírito em verdade. A mulher aceitou a nítida verdade transmitida por Jesus e estava pronta para receber mais. Jesus também ele deu alguns ensinamentos onde ele falou: quando orares, não precisa orar como fazem os fariseus, em pé nas praças para serem vistos pelas pessoas. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala ao teu Pai que está em secreto e ele o recompensará. Jesus está introduzindo esta ideia entre o povo de que a adoração precisava de ser adoração viva, uma realidade viva, uma sinceridade plena, onde as pessoas demonstrassem diante do Senhor o que realmente eram, sem tentar esconder algo. Leia João 4, verso 25 e 26, como Jesus revelou a sua identidade. Vamos ler então, verso 25 e 26 diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa mulher agora, ela demonstra conhecer a profecia de Deuteronômio 18, versículo 15, onde dizia ali que Deus levantaria um Messias, um profeta semelhante a Moisés. Ela aqui, com a sua fraseologia, com a maneira de falar, ela usa frases que estão ali contidas no capítulo 18 de Deuteronômio, quando é falado do Messias. Ela diz: eu sei que virá um Messias. E o verso 26, disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Quando Jesus diz eu sou, ele está usando a mesma frase que ele usou para Moisés, ali na sarça ardente, quando ele se revela para Moisés, ele diz: você vai dizer que quem enviou você foi o grande eu sou. Ela entende isso e vê que Jesus era o Messias. Jesus então se revela dessa forma para aquela mulher. Todos os 4 evangelhos, essa foi a única vez antes do seu julgamento em que Jesus disse claramente a alguém que era o Messias. Em outras ocasiões, Cristo deu sinais de sua identidade divina, como em João 9. Ele não fez isso para uma grande multidão ou um líder importante, mas para uma mulher samaritana anônima, que estava sozinha junto ao poço de Jacó. E isso demonstra o interesse de Jesus em buscar salvar, em buscar ajudar aquelas pessoas que estão solitárias, aquelas pessoas que estão excluídas da sociedade, que são marginalizadas. Assim, para aquela mulher que não apenas pertencia a outra cultura, mas que também não tinha o melhor caráter moral, Jesus revelou abertamente quem ele era. Ele disse: eu sou o Messias. Eu sou esse que você está se referindo. Eu sou este do qual Moisés falou. Eu sou o Messias. Jesus, ele se demonstra como o Messias para aquela mulher, para que ela então tenha noção de quem ele é e possa sair e pregar o evangelho para outras pessoas e possa criar uma oportunidade que ele pregue mais ainda o evangelho. Vamos para a parte de quinta-feira, que tem como título Testemunho dos Samaritanos. Leia João 4, verso 27 a 29, que ação surpreendente a mulher tomou. Então, aqui na parte de quinta-feira, tem o mesmo título da lição geral, porque a lição geral traz o título Testemunho dos Samaritanos. E isso vai ser abordado e trabalhado aqui na parte de quinta-feira, do verso 27 ao 29, que diz: neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Vejam bem, os discípulos tinham ido buscar comida e quando voltam encontram Jesus conversando com a mulher. Isso não era comum, mas eles não dizem nada. E neste momento, aquela mulher, compreendendo que estava diante do Messias, ela mais que depressa, de forma urgente, de forma assim alterada, animada com aquilo tudo que tinha escutado, ela deixa o seu cântaro e sai correndo. Neste ato de deixar o cântaro ali, ela demonstra estar muito empolgada,
porque ela foi até aquela localidade para buscar água, e se ela deixa o cântaro, isso mostra que ela não estava preocupada mais com as coisas materiais, com as atividades do dia, ela não estava preocupada se tinha roupa para lavar, louça para lavar, não estava preocupada de fazer almoço para as pessoas da sua residência. Ela tinha agora um único propósito, que era contar para as pessoas daquela cidade, daquela aldeia de Sicar, que Jesus era o Messias, que ela tinha encontrado e que eles precisavam também encontrar esse homem. E aqui nós notamos um ponto interessante. A conversa de Jesus com a samaritana foi interrompida para a chegada dos discípulos. Embora estivesse surpreso por ele estar falando com a mulher, não questionaram. Em vez disso, insistiram que ele se alimentasse. E ele então vai dizer assim: uma comida eu tenho para comer, que é mais importante do que essa. Jesus agora vai transitar novamente entre aquilo que é literal e aquilo que é simbólico. Ele vai falar, olha, uma comida eu tenho para comer que é mais importante do que a comida física. E essa comida é o interesse de fazer a vontade de Deus. No entanto, aqui na pergunta 10 vai dar sequência. Leia João 4, verso 30 a 42. O que aconteceu após esse encontro e o que ele ensina sobre como o evangelho pode ser proclamado. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse, eu tenho uma comida mais importante do que essa? E eles pensavam que Jesus estivesse falando de comida literal, mas Jesus estava falando da comida espiritual, que era fazer a vontade daquele que o enviou, realizar a obra de Deus. Verso 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. Faltava 4 meses para que fosse colhido o trigo, a cevada, os cereais que eram plantados naquela região, mas Jesus diz, vocês acham que está faltando 4 meses para a colheita? Eu digo que vocês podem erguer os olhos e olhar, porque os campos já estão maduros, prontos para serem ceifados, para serem colhidos. Jesus se referia agora que o trabalho tinha sido feito. A semente tinha sido plantada no coração daquela mulher samaritana. Ela estava semeando também a semente entre o povo de Sicar, que eram samaritanos. E eles estavam vindo para encontrar com ele. Essa era a grande colheita que ele precisava colher. Percebam aqui o ponto interessante. Jesus transita de assunto literal para assunto simbólico, ensinando verdades mescladas entre essa maneira de conversar com as pessoas, essa maneira de ensinar. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. João Batista semeou, os profetas semearam, e eu estou colhendo agora aqui a mensagem que foi semeada no coração dessa mulher samaritana e foi transmitida para o povo da aldeia. Pois no caso, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Ora, João Batista pregou o evangelho, eu estou pregando aqui, e no futuro vocês, no período do Pentecoste, vocês vão colher, irão pregar e muitos irão se converter, não pela mensagem que vocês plantaram, mas que outros plantaram e vocês irão colher. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo o que tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Interessante que aqui a lição vai fazer um contraste de como os samaritanos, que não eram do povo de Deus, que não eram totalmente judeus, aceitam de forma imediata a Jesus, enquanto os judeus, os fariseus, não aceitaram Jesus na Judéia. Jesus está em direção à Galiléia e ele lança a semente. E as pessoas mais que depressa vêm até Jesus. Antes os judeus estavam expulsando Jesus das cidades. Mas aqui os samaritanos querem que Jesus permaneça com eles. Todos eles creem e ficam felizes que Jesus permaneça com eles ali 2 dias. E eles creem não pelo que ouviram falar, mas sim pelo que contemplaram. E isso é muito magnífico. Aqui diz que essa história de conversão, ela é
muito linda porque mostra a história de conversão da mulher e também daquelas pessoas. Existem muitos pontos altos no Evangelho de João e certamente o João, capítulo 9, do verso 39 ao 42, está entre eles. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que contou o que Jesus tinha dito a respeito da sua vida. Os samaritanos pediram que Jesus ficasse com eles. O resultado foi que muitas outras pessoas creram por causa da palavra de Deus. Muitas outras pessoas tiveram a vida transformada. Muitas removeram-se do pecado e começaram a viver para Jesus. Agora não é mais por causa do que você falou do que cremos, mas porque ouvimos, vemos, contemplamos e nós estamos agora saciados, repletos da vida eterna, repletos da verdade. Assim que encontrou o Salvador, a mulher samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Estes não viram nada em Samaria indicando um campo promissor. Tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita no futuro. Quantas vezes Deus quer dar a oportunidade para mim e para você começarmos uma grande obra em um determinado momento, mas nós não enxergamos a oportunidade. Não somos pessoas de oração e não temos pedido a Deus oportunidades para pregar o Evangelho. Faça uma oração a Deus e diga: Senhor, me dê a oportunidade de pregar o Evangelho, me ajude a ver essas oportunidades, aproveitá-las e pregar a tua mensagem, assim como fez a mulher samaritana. Os discípulos não viram que bem ao redor deles havia uma colheita a fazer. No entanto, por meio da mulher que havia desprezado, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Não subestime o poder de Deus e as maneiras que Deus tem de operar milagres em sua vida e na vida das pessoas com quem você convive. Deus tem 1001 maneiras de conquistar pessoas para o seu reino. Ele vai utilizar você, mas se você rejeitar ser um canal de bênção para outras pessoas, Deus pode se utilizar de outras pessoas improváveis. E aqui diz: ela transmitiu imediatamente a luz aos seus concidadãos. Quantos e quantos anos nós conhecemos a mensagem e não temos transmitido essa mensagem por outras pessoas por medo do que elas irão dizer, por medo de perder uma amizade, por medo de não ser bem aceito? Essa mulher, de forma imediata, foi transmitir para as pessoas o consolo, a verdade, mostrar o caminho, mostrar o Messias, aquele que poderia, sim, preencher todo o vazio da alma, aquele que podia preencher todas as necessidades do coração, aquele que poderia saciar o desejo de felicidade que eles tinham. Esse desejo só podia ser saciado pelo Messias e ela vai até eles e os chama e todos vêm para contemplar. Essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E aqui eu termino perguntando a você: e você? Você tem sido um missionário? Você tem aceitado Jesus? Você tem estudado maneiras, estratégias, abordagens para pregar o Evangelho para as pessoas que você convive com ela todos os dias? Você tem dedicado tempo para bolar na sua mente estratégias para como conseguir alcançar aquele amigo da faculdade, aquela amiga do trabalho, aquele senhor que você encontra todos os dias com ele, aquele jovem que faz caminhada com você, aquela pessoa da academia? Você tem bolado estratégias para falar de Deus para as pessoas de forma precisa? Aqui fica um incentivo para que você, ao terminar esse vídeo, ore ao Senhor e peça dele poder para também ser um canal de bênção. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos no vídeo da semana que vem.